Boa noite, eu sou o Neto e esse é o Identidade Divina. É com muita alegria que a gente se reúne para esse nosso segundo encontro, que busca aprofundar e refletir as raízes, os eixos que norteiam a nossa prática diária aqui no Colégio Divino Salvador. E hoje, falando de comunidade, a gente não está só falando das relações que a gente estabelece no nosso dia a dia aqui, não. A gente está falando de um grupo de pessoas que se articula ao redor do mundo e tem o mesmo objetivo, um legado, o de tornar Jesus Cristo, o divino Salvador, conhecido e amado por todos. E para abrir esse nosso evento, a gente chamou duas pessoas muito especiais. O Marcelo e a Lu, que são leigos salvatorianos lá do Rio de Janeiro, vão abrir esse nosso evento. Eles que são parte dessa nossa comunidade também. Olá, sejam todos bem-vindos, né? Mais esse momento de reflexão promovido aqui pelo colégio e que vocês possam estar aproveitando essa conversa que teremos aí sobre comunidade. Eu sou Marcelo, sou leigo salvatoriano, aqui do Rio de Janeiro, e é um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento, fazendo aqui esse momento de abertura com vocês. O sentido de comunidade para nós salvatorianos é muito importante, né? Jesus nos pede, nos ensina a viver em comunidade. Para isso ele trouxe e convocou os apóstolos, para que pudessem estar vivendo e partilhando um pouquinho do conhecimento, da oração e do trabalho cristão. Então, a gente viver em comunidade é saber um pouquinho se colocar no lugar do outro, é estar olhando para as necessidades do nosso próximo. E hoje, no nosso país, a gente precisa muito disso, né? No momento que a gente vive uma pandemia, se colocar no lugar do outro é também você fazer a sua parte para cuidar daquela pessoa, né? Evitando aglomeração, evitando de fazer as coisas de forma errada, né? Então é muito importante esse sentido de comunidade. Nós salvatorianos hoje vivemos um momento muito importante que se aproxima a beatificação de Padre Jordan, agora no dia 15 de maio. E Padre Jordan, na sua vida, ele sempre teve esse sentido aí muito claro de comunidade, né? Quando suas ideias não foram aceitas, né, pela igreja na época, ele soube calar, ouvir, esperar o momento oportuno, e isso tudo acabou se consolidando. Por quê? Porque ele soube ouvir. Então, o senso de comunidade também é saber ouvir o outro, saber compreender a dificuldade do outro. E a gente, como família salvatoriana, a gente se espelha muito naquilo que Padre Jordan colocou, né, de ir ao encontro do nosso semelhante para tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos. Para que você possa fazer isso, tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos, você primeiro tem que ter o quê? O respeito por aquela pessoa que você está indo ter o contato, por aquela cultura daquela sociedade que você está indo levar a mensagem de Jesus. Você está tendo o senso ali realmente do coletivo. Se você não tiver isso, você não consegue alcançar os seus objetivos. Então, que a gente possa, a partir do que vai ser conversado hoje, refletir um pouquinho mais sobre esse senso de comunidade, de como a gente deve trabalhar esse comum, né? De entender que cada um tem um pouquinho a dar, um pouquinho a contribuir. E esse pouquinho que cada um traz faz crescer, né, toda essa possibilidade da gente transformar essa sociedade, esse mundo, como nos propõe Jesus Cristo nos seus ensinamentos, como espera que aconteça o Senhor. E a gente, então, enquanto leigo salvatoriano, enquanto família salvatoriana, espera que vocês possam estar aproveitando esse momento e que a gente saiba realmente o verdadeiro sentido da partilha. Que estar trabalhando em comunidade é também partilhar. Partilhar todos os momentos, momentos de alegria, de dor, né, de tristeza, de dificuldade, e a esperança, né, na construção de um mundo melhor. Por isso é que Jesus chamou cada um e cada uma de nós a seguir o seu caminho, a levar a sua mensagem. E nada melhor do que para levar a mensagem de Jesus do que se colocar no lugar do irmão, daquele irmão, principalmente aquele que sofre, que está excluído na sociedade. E a gente junto se fortalece. Na comunidade a gente cresce, a gente troca, né? A gente faz acontecer. Sozinho a gente tem muita dificuldade para poder caminhar, mas unido a gente se torna muito mais forte. Viver em comunidade é justamente o fortalecimento que a gente precisa para que a gente possa, trocando as experiências, se fortalecer para atuar na sociedade, ajudando aqueles que mais precisam e ajudando assim a construir um mundo melhor, como nos pede e espera que cada um de nós faça. Jesus.
O Papa Francisco sempre tem falado isso atualmente, que a gente saia, né? E a gente vá ao encontro daquele nosso irmão, daquele nosso semelhante que espera a nossa ajuda, o nosso apoio na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. E assim a gente consegue alcançar o objetivo da nossa família salvatoriana, que, como nos pede Padre Jordan, é tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos. Então, que a vida em comunidade, que a partilha, que a troca, nos ajude na construção de um mundo mais amoroso e fraterno. Desejo a vocês uma boa reflexão. Marcelo, Lu, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso encontro de hoje e também de todos os leigos salvatorianos aí representados por vocês, né, que nos acompanham do Brasil inteiro. E a gente fica muito feliz de ter vocês enquanto parte dessa nossa comunidade aqui também. Vou pedir para que todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube, deixa aí seu comentário do lugar onde você está falando, né, que é muito importante para a gente saber até onde a gente está conseguindo chegar com esse nosso momento de reflexão também e de validação mesmo de todo um processo que a gente vem fazendo enquanto colégio. Falar de comunidade aqui, então, no Colégio Divino Salvador, significa falar de uma intencionalidade enquanto prática pedagógica. O nosso aluno, o nosso estudante aqui no colégio, ele vai ter na sua formação agregados valores como colaboração, interdependência, corresponsabilidade, e isso tudo tem uma raiz, isso tudo tem um lugar muito sólido, uma intenção muito sólida lá no Padre Jordan. E quem vai falar sobre isso para nós hoje é alguém que compartilha da mesma missão que nós, a de evangelizar através da educação. Quem vai falar com a gente hoje é a irmã Lourdes Ouro, lá do Colégio Salvatoriano de Florianópolis. Irmã, muito obrigado pela sua colaboração e também a de todas as irmãs que estão com a gente nesse processo e vem compartilhando muito dessas mesmas reflexões que a gente vem fazendo aqui enquanto escola. Uma boa noite a todos. Saúdo a direção, coordenadores, professores, funcionários, alunos, familiares do Colégio Salvatoriano Divino Salvador, demais amigos e colaboradores que nesta ocasião participam conosco como família salvatoriana. Agradeço o convite do Neto para participar desta reflexão, nesta noite, aprofundando um dos eixos carismáticos que a pastoral deste colégio vem trabalhando, aprofundando dentro da identidade salvatoriana. Eu espero poder contribuir com esta breve partilha. O tema Comunidade Salvatoriana é um tema abrangente e complexo. Vou apresentá-lo em 4 pontos que estão muito integrados e interligados. Quero iniciar esta reflexão partindo da origem da comunidade humana que se encontra no próprio seio da Santíssima Trindade. É a vida trinitária que imprime na vida comunitária humana uma dupla dimensão. A dimensão de comunhão filial com Deus e da comunhão entre as pessoas. E essa comunhão trinitária, ela se faz na diferença, na diversidade, não na uniformidade. Assim, cada pessoa é distinta e tem a sua própria singularidade e age distintamente. E a partir dela, gerando então uma unidade comum, isto é, uma comunidade. Podemos dizer que o rosto da família salvatoriana é essencialmente trinitário e, consequentemente, o modelo teológico de nossa vida comunitária salvatoriana é o trinitário. A fonte, a vida de qualquer comunidade é o amor.
um amor profundo, autêntico, um sair de si para doar-se ao outro. Um amor criativo e generoso. Podemos dizer que quando existe uma atmosfera de compreensão, aceitação, perdão e respeito, a comunidade é sadia e cresce no amor. Claro, dentro de suas dificuldades nas relações e limitações humanas. A revelação de Deus Trindade é uma das ideias de Padre Francisco Jordan na elaboração da missão salvatoriana. Para manifestar a todos e glorificar em toda parte Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esta sua experiência de Deus reflete esse rosto trinitário e manifesta a profundidade de seu mergulho na vida da Santíssima Trindade. A importância da unidade da comunidade composta por pessoas diferentes, de várias culturas e mentalidades. Podemos dizer que Cristo é o centro de nossas comunidades e a fonte de nosso vigor apostólico. Nós, salvatorianas e salvatorianos, temos em Jesus Salvador o nosso modelo inspirador. Mergulhamos na Trindade por Jesus Salvador, convivendo, conhecendo-o e tornando-o conhecido. A comunidade, ela é central no segmento de Jesus Salvador. É um lugar onde se pode desenvolver os valores do reino de Deus. Jesus, na sua missão, ele reúne homens e mulheres chamados por ele numa comunidade de discipulado. E todos caminham com ele, aprendem com ele, desde a Galileia até Jerusalém. A comunidade apostólica de Jesus é formada por pessoas diferentes, com suas vulnerabilidades e fortalezas, e com muito ardor de seguir Jesus e tornar-se semelhante a Ele. A comunidade dos 12 apóstolos não era uma comunidade perfeita. Ela cultivava, sim, o ardor apostólico missionário, porém, ela tinha problemas, conflitos, brigas de poder, inveja e infidelidade. E Jesus precisava ficar muito tempo explicando aos seus apóstolos os ensinamentos evangélicos sobre a vivência em comunidade. E a sua principal forma de ensinar, porém, era o testemunho. A sua principal forma de ensinar era o testemunho. Ele ajuda-os a perceber que a incompreensão da crucificação e da ressurreição leva os discípulos a se dispersarem. E após reconhecerem Jesus ressuscitado no crucificado, eles tratam então imediatamente de reunir-se em comunidade. E a comunidade então é neste ponto o impulso originário da missão cristã. Em Pentecostes, os seguidores se unem em comunidade. Nela e com ela vivem a experiência do entendimento da missão em sua própria língua, ou seja, em sua singularidade. A comunidade, então, é também esse espaço de experiência continuada de revelação. E a forma como os discípulos escolhem viver a missão é a comunidade.
A união do grupo é levantada como um elemento marcante que chama outras pessoas a se colocarem no caminho indicado por Jesus. E a Igreja dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade de pessoas que acreditam e vivem a mensagem do ressuscitado. E assim se tornam testemunhas do Deus da vida. A comunidade, por essa via, é o modo de ser privilegiado do anúncio. Padre Francisco Jordan, em seu diário espiritual, apresenta o testemunho das primeiras comunidades cristãs como ideal para ser vivido pelas comunidades salvatorianas. E ele insiste que o testemunho de unidade, de bem-querer, de alegria, é o que torna o apostolado eficaz. Sabemos que a comunidade salvatoriana é o lugar onde se realiza o amor na diversidade. É o lugar do perdão sem limites, mas não pela regra, senão pelo espírito e pela prática. A comunidade, ela está sempre em processo. Ela nunca chegará a um estado de perfeição completa. Sempre temos algo a melhorar, a crescer. Por isso é necessário resgatar as relações, dando-lhe o cunho de humanidade. Na acolhida, na escuta, no perdão, na partilha, no diálogo e na cooperação. Diante do exposto, cabe a nós, salvatorianos e salvatorianas, a cada dia, precisamos olhar para o nosso Mestre. O nosso Mestre por excelência, o Jesus Salvador, e aprender com Ele a conviver com os nossos irmãos e irmãs. Porque Ele é o centro, Ele é a fonte de nossas comunidades. Pelo binômio conhecer e tornar conhecido, experienciamos constantemente a proximidade com Deus Trindade por Jesus Salvador. O maravilhamento desta experiência, ela nos lança ao testemunho e também a novas buscas pelo seu conhecimento. Não é por acaso que São Paulo, lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz que por nós, Jesus Salvador espalha no mundo o perfume do seu conhecimento. Agora, então, vamos ver a dimensão de comunidade em Padre Francisco Jordan. Padre Jordan, ele desejava fundar uma associação apostólica de sacerdotes diocesanos, dividindo os membros em 3 graus de participação. Ao primeiro grau deveriam pertencer sacerdotes e leigos decididos a viver em comunidade. Ao segundo grau, os leigos que se dedicavam ao apostolado mediante os estudos e a palavra escrita, sem a vida comunitária. E ao terceiro grau, os sacerdotes e leigos que, permanecendo em seus postos de vida e trabalho, ajudavam a sociedade com a oração, a penitência e a divulgação da imprensa católica. Nós sabemos que com esta estrutura interna, a obra do Padre Jordan funcionou em 1881 como Sociedade Apostólica Instrutiva e em 1882 como Sociedade Católica Instrutiva. O fundador, ele desejava ardentemente que
todas as pessoas conhecessem e amassem Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Para nós é muito conhecida essa passagem de Padre Jordan do seu diário espiritual, quando ele nos diz: até que exista no mundo uma só pessoa que não conhece e não ama Jesus Cristo, Salvador do mundo, não posso repousar, não posso descansar. Este desejo, ele pode tornar-se realidade graças ao crescimento veloz do número dos membros da sociedade. O salvatoriano, a salvatoriana, nos 3 graus já mencionados, é um apóstolo, é uma apóstola, um evangelizador, uma evangelizadora do seu ambiente, nas circunstâncias concretas de tempo e lugar. É enviado, enviada, aonde os sinais dos tempos e as necessidades da igreja o requerem. A sua missão é semelhante à dos apóstolos: anunciar a verdade eterna. Para nós, essa frase bíblica de João 17:3 é o versículo inspirador de Padre Jordan. Que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Formando assim lideranças evangelizadoras, apóstolos, apóstolas, que se lançam à árdua tarefa de anunciar essa grande verdade, contagiando o mundo em cada tempo. Esta comunidade fraterna e de fé é, para Padre Jordan, a característica do espírito apostólico. A comunidade apostólica, ela se compõe de pessoas reunidas pela fé, em torno de uma missão comum. Em torno de uma missão comum, vivendo como irmãos e irmãs, a partir da mesma inspiração evangélica. O primeiro testemunho apostólico que queremos dar ao mundo é que em Jesus Cristo o Pai reuniu para si um povo, e a palavra de Deus forma e mantém a comunidade, conforme se lê no livro dos Atos dos Apóstolos. Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Aqui estão as características da comunidade apostólica. Agora, esse espírito apostólico requer de nós, que cremos, espaço para a oração, para a entreajuda fraterna e, acima de tudo, para a celebração da Eucaristia, a qual constitui um momento privilegiado da comunidade apostólica. A celebração eucarística é a memória viva da doação total de Jesus Salvador. Ele deu-se totalmente em corpo e sangue. Pela Eucaristia, também nos tornamos eucarísticos, para nos doarmos inteiramente às pessoas que mais necessitam. Ela é assim uma ação místico-profética, onde tal espírito anima os irmãos e as irmãs, iluminando seus corações, segundo a vontade salvífica de Deus. Ali permanece sempre viva a força da renovação espiritual e da conversão constante. Quero destacar uma outra abordagem que Padre Francisco Jordan almejava com a diversidade de vocações, assumindo o seu batismo e atuando no cotidiano da vida, nas famílias, no trabalho, na paróquia, nos grupos a que pertenciam, na fábrica.
Havia ignorância intelectual e religiosa em todos os níveis, e era preciso enfrentar isso do modo mais amplo possível. O nosso estilo de vida deve ser um testemunho do Evangelho, que revela o conhecimento de Deus pelo modo de ser. Francisco Jordan, ele não buscou um apostolado autorreferencial. Ele tinha um profundo sentido de eclesialidade, em dialogar, consultar e congregar outras pessoas na missão apostólica. E ele estava consciente de que o seu carisma não poderia subsistir se tivesse por base um estilo de vida individualista e sem caridade fraterna. Encontramos várias anotações nesse sentido. Por exemplo, o amor ao próximo é esse cimento divino, sem o qual nenhuma comunidade consegue permanecer unida. E ainda, no próprio diário espiritual, este outro pensamento: quem não tiver amor ao próximo, de modo algum deve assumir o ministério da pregação. Isso é muito desafiador para nós hoje. Portanto, o aprendizado comunitário foi para Padre Jordan um desafio de crescimento e amadurecimento humano e espiritual. Quem são hoje em nossas comunidades salvatorianas as forças vivas que comungam do mesmo carisma, espiritualidade e missão? Com certeza, temos a presença de muitas pessoas, lideranças leigas, que conosco, religiosos e religiosas, agregam forças em nossa missão salvatoriana. Também sabemos do compromisso que temos em ajudar a formar lideranças cristãs que saibam conduzir nossas escolas e outras iniciativas apostólicas, alargar os apostolados que podem ser assumidos por cristãos leigos e leigas comprometidos, formar lideranças evangelizadoras, apóstolos, religiosos, religiosas, leigas e leigos, cristãos ativos que, à maneira dos apóstolos, se colocam a caminho para anunciar a salvação, oferecendo seus dons e talentos a serviço dos mais necessitados. No documento salvatoriano, A Hora dos Leigos, encontramos essa citação que me tocou profundamente. Nosso tempo necessita de apóstolos. Apóstolos em toda parte, em reuniões públicas, em escritórios e em governos, em restaurantes e oficinas, e até mesmo em lugares de lazer e em bares. Apóstolos quer dizer católicos que não têm medo de confessar a sua convicção religiosa, que exigem com atitudes concretas a fidelidade a Deus e à Igreja. Católicos que se empenham pela salvação da pessoa humana. Enquanto ainda houver uma única pessoa sobre a terra que não conhece a Deus e não o ama sobre todas as coisas, não poderá sossegar por um instante sequer. Enquanto Deus não for glorificado em cada parte, não poderá sossegar por um instante sequer. Nossas comunidades salvatorianas são convocadas a atualizar pelo testemunho os gestos de Jesus no cotidiano da vida, na acolhida, na valorização e respeito à pessoa da outra, na entreajuda, na escuta e na disponibilidade, fazendo da comunidade
o espaço da presença do ressuscitado. E em nossas instituições educacionais, nós, padres e irmãs, estamos presentes, mas em um número restrito, pequeno, em nossos colégios. Graças a Deus, temos leigos e leigas que conosco estão comprometidos, levando adiante a missão salvatoriana. E aqui eu quero destacar, com muita ênfase, as direções, as coordenações pedagógicas, orientadores educacionais, coordenações de pastoral, os professores, os funcionários, os estudantes, as lideranças dos jovens, as famílias, demais lideranças nas comunidades onde estamos em nossos diferentes apostolados. Com certeza, essas são as nossas forças que mantêm vivo, aceso, o carisma e a identidade salvatoriana nos diferentes apostolados onde atuamos. Pergunto-me, se Padre Francisco Jordan visitasse hoje nossas instituições, o que ele nos diria? Com certeza nos faria muitas observações, mas uma resposta seria essa, sem dúvida. Continuem envolvendo todas as forças vivas para tornar o Salvador mais conhecido, amado e seguido por todos. Continuem revitalizando as comunidades para que sejam espaços de fraternidade, de simplicidade e vida evangélica, a serviço da missão. Empenhem-se sendo testemunhos de vida e usem todos os meios e modos para levar o Cristo Salvador ao mundo atual, no contexto em que vivemos. Este tempo de pandemia nos desafia a cada dia a sermos sempre mais criativos em nossa missão. Que a comunidade salvatoriana seja lugar onde a experiência de Cristo se efetiva, tornando-se ação no mútuo amar, perdoar, corrigir e dialogar, vencendo o individualismo e experienciando sempre mais o espírito da vida em comunidade. Sejam comunidades configuradas pela missão, sejam espaços de comunhão, comunidades lideradas pelo Espírito de Deus, comunidades em transformação, sendo presença missionária, comunidades salvatorianas em saída, com um carisma que nos abrasa e ilumina. Que nossas comunidades sejam centros de aprendizado solidário. Portanto, sejamos profetas da unidade na caridade. Tomemos consciência de que, na medida em que revitalizarmos a nossa fé e a nossa vida de cristãos, leigos, leigas, religiosos e religiosas, poderemos tornar presente o Salvador no mundo de hoje. Não poderia deixar de citar uma passagem do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, no número 280, quando ele nos diz: temos o dever de oferecer um testemunho comum do amor de Deus por todas as pessoas, trabalhando em conjunto a serviço da humanidade. Para nós é um desafio como família salvatoriana de sempre mais trabalharmos de forma integrada. E vamos agora ouvir alguns pequenos testemunhos, experiências de algumas pessoas de nossa comunidade educativa salvatoriana de Florianópolis, Santa Catarina, os quais contemplam,
constroem e significam a identidade salvatoriana nesse espaço de missão e construção do saber. No ano passado, o mundo não podia imaginar o que estaria por vir. Algo invisível seria responsável por tantas mudanças. As diferenças sociais, culturais, políticas e religiosas foram, de certa forma, deixadas de lado. Agora, somos todos um, todos juntos, unidos e focados, desejando a cura, a paz. Nesse cenário, gostaria de parabenizar o Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, que demonstrou estar disposto a mudar a forma de estar presente junto aos seus alunos, pais e responsáveis, mantendo sempre a sua missão como norte a seguir. Investimentos, treinamentos de pessoas, entusiasmo, força e fé marcaram sua trajetória desde o início até os dias de hoje. Podemos nos sentir abraçados, mesmo que virtualmente. Todo o carinho e dedicação estiveram presentes para que se pudesse cumprir todos os compromissos anteriormente firmados. Um dia, cheguei em casa e pude até participar de uma Olimpíada virtual, onde a distância era só física. Mas garanto e pude também sentir toda a união, junção que existia entre todos que ali participavam. Em alguns instantes, pude até perceber que nunca existira tanta integração. Todos estavam necessitados daquele momento e ali, naquele instante, chegamos a sentir a unidade, todos juntos, ligados em um só pensamento, lindo de ver. Enfim, estamos todos os dias nos reinventando, procurando aprender com o novo, sentindo sim a falta de contato físico, mas quando conseguimos nos conectar e participar de atividades cooperadas entre família, alunos e toda a comunidade educativa, ganhamos força para acreditar num mundo melhor. Obrigado a todos que participaram desse movimento, pelo exemplo de conduta que só reforça os valores salvatorianos em todos nós. Esse tempo de pandemia se caracteriza por medo, insegurança, incerteza. Ainda diante de tudo isso, tivemos que nos adaptar ao sistema remoto em pouco tempo. Foi nesse período que a pastoral escolar se tornou importante em nossa vida. Diante de uma tempestade de emoções, decretos e até banalização da vida, a pastoral escolar nos trouxe a calmaria da esperança, da partilha, fazendo-nos viver assim como as primeiras comunidades, estando unidos na oração, momentos de reflexão e até valorização da vida, nos ensinando que mesmo nesse período tão difícil, onde a vida está tão banal, nós podemos aprender com tudo isso, para sermos pessoas melhores, para fazermos um mundo melhor. Hoje estamos vivendo um momento delicado, mas um momento de muito aprendizado. Vejo aqui na escola um movimento silencioso acontecendo, o de olhar para o outro. Um olhar para o outro e para si mesmo, pois a superação e a resiliência são uma constante nesses dias. O olhar que estende a mão, quando um colega diz, não consigo entrar na plataforma. Logo, outros colegas vão dizendo, faz assim, eu tentei por esse lado, eu tentei por esse caminho, mas eu posso sentar contigo aí e te ajudar. O olhar que abraça, quando um estudante ou um colega relata que a família está sofrida. O olhar que acolhe, ele também encoraja. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, muita fé, muita coragem, muita força. Vamos passar por tudo isso. O olhar que acolhe as dúvidas do que fazer para tornar esses dias mais leves e mais coloridos. O mesmo olhar diz, vamos buscar juntos alternativas para passar por tudo isso. E assim o olhar inovou na arte de educar. E nós, com a missão salvatoriana de bem educar.
Vejo que os professores, os educadores vêm buscando novos meios, novas formas de fazer chegar a cada estudante, a cada família, não só o aprendizado, mas também os nossos valores salvatorianos. O mais significativo de tudo isso é o olhar para o outro, durante os nossos momentos diários de oração, fazendo essa vivência do bem-querer, o outro e bem-querer para o outro. E assim, em pequenos gestos, estamos fazendo um grande e cuidadoso olhar para o outro. Em tempos de distanciamento, o que mais precisamos é estar presente para aqueles que amamos, mesmo longe um do outro. É ajudar aqueles que mais precisam e plantar uma sementinha de amor e compaixão no coração de todas as pessoas em nossa volta. O colégio sempre fez isso, esteve sempre à disposição de seus alunos e com o novo ensino remoto teve muita paciência e persistência para que todos possam se acostumar com o novo normal. O projeto Mãos Solidárias fez mais do que nunca exatamente o que seu nome já diz. Colocou as mãos em obra e fez projetos incríveis que fez com que nós fôssemos mais misericordiosos com aqueles que mais necessitam, como Cobertos de Amor, onde doamos cobertores e cestas básicas para aqueles que precisam. Já o voluntariado, que teve seus encontros online, nos ajudaram a ter o equilíbrio e a nos encontrar com a nossa espiritualidade, enchendo nossa alma com muita paz e carinho. Eu, com certeza, fui movida por essa corrente de amor. Seremos responsáveis por levar o teu nome, ó Cristo Salvador. Ajudai-nos em nossa missão. Seremos responsáveis por levar o teu nome, ó Cristo Salvador. Ajudai-nos em nossa missão. Obrigada. Irmã Lourdes, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. A todas as irmãs, muito obrigado por essa parceria ao longo de todo esse processo aqui que a gente vem fazendo juntos, né? É muito bom ver toda essa diversidade, toda essa comunidade espalhada aí por tantos lugares diferentes. É muito bom conhecer gente nova e perceber que a gente, mesmo distantes, compartilhamos de um mesmo ideal, né? Isso é muito bom. E agora, quem vai falar para a gente de como esse eixo da comunidade ele vem sendo aplicado aqui no cotidiano do nosso colégio, enquanto prática mesmo, é a professora Kátia, que além de professora também é catequista aqui no nosso colégio, e ela vai trazer um pouquinho mais dessa experiência vivenciada do que é esse eixo da comunidade aqui para o nosso colégio. Kátia, muito obrigado por ter aceito esse convite, e é uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que a gente vive. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebi e agradeço o convite. Neto, muito obrigada pelo convite para participar desse lindo projeto que verdadeiramente mostra a identidade salvatoriana. E o mais bonito, eu estou aqui para falar um pouquinho do professor salvatoriano, no âmbito pedagógico, da equipe pedagógica que forma esta comunidade salvatoriana. Quando nós falamos do professor, né, que eu falo com tanto orgulho, porque faço parte dessa comunidade, é daquele professor que coopera, enxerga-se nesse processo dependente do próximo e responsável por todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Eu sou a professora Kátia Colepículo Samogin, sou professora de ensino religioso e formação humana do 1º ao 5º ano do ensino fundamental do Colégio Divino Salvador de Jundiaí.
E estou muito feliz em estar aqui hoje, nessa noite, para poder falar de cooperação, interdependência e corresponsabilidade. Por isso que iniciei falando do professor. Mas, antes de falarmos sobre esses 3 eixos, eu gostaria de lembrar algo mais importante. Na verdade, uma missão que Padre Jordan nos deixou, que é de extrema importância para nós. Tornar Jesus Cristo, conhecido por todos os povos e nações. Conhecer Jesus Cristo. E nós temos essa missão de levar Jesus Cristo aos nossos alunos, à nossa comunidade e a todas as nações. Essa missão, Padre Jordan nos concedeu. Todas as vezes que nós falamos de conhecer, no sentido bíblico, significa experimentar. Portanto, para além do conhecimento intelectual, estamos falando de uma experiência que toca todas as dimensões do ser humano. Vai além. Essa experiência não se fecha nela mesma, em si mesma. Ela se confirma e se efetiva na comunidade. Sim, na comunidade. Como citou muito bem a irmã Lourdes, quando falou belíssimamente sobre comunidade. Mas como experimentar? No âmbito pedagógico, quando nós nos reunimos, por exemplo, para fazer os nossos planejamentos no bimestre, então os professores se reúnem e cada um na sua disciplina faz lá o seu planejamento com os seus objetivos, mas também com as suas intencionalidades, é notório que a gente consiga perceber que, independente da disciplina e do conteúdo a ser trabalhado, a habilidade de experimentar está presente nos planejamentos. É incrível quando nós colocamos os planejamentos e comparamos as disciplinas. E aí nós vemos a necessidade da experiência, cada dia mais, estar presente no nosso dia a dia, na escola, na comunidade escolar. Daí a importância de desenvolver projetos e aulas de forma multidisciplinar. Porque acreditamos que nenhum conteúdo é isolado, mas que eles possuem um elo, uma conexão. Para que ocorra o protagonismo e a autonomia que nós desejamos lá quando nós colocamos a nossa intencionalidade no nosso planejamento, é necessário que as atividades propostas e através da mediação do professor, o aluno consiga construir o seu autoconhecimento. E o autoconhecimento está inteiramente ligado a conhecer Cristo. É interessante, e aí essa fala nos remete à fala do Padre Milton Zonta, lá na palestra dele sobre experiência, onde ele também faz essa associação do autoconhecimento a conhecer o Cristo verdadeiramente. Nas práticas pedagógicas, quando nós também estamos elaborando esse processo pedagógico no colégio, nós fazemos aquilo que nós chamamos de partilha de boas práticas pedagógicas, né? Então, na verdade, essas partilhas levam a equipe à cooperação, à percepção da interdependência e à corresponsabilidade entre os professores, que também, entre diferentes disciplinas, buscam a multidisciplinaridade.
Então, nós percebemos aí já a essência da comunidade. Essa multidisciplinaridade nos projetos, nas aulas, nas boas práticas, já nos une em comunidade. Ninguém caminha sozinho. Estamos, sim, verdadeiramente dependentes, pois somos uma comunidade escolar. Um precisa do outro. Nós temos uma fala interessante no colégio, que é assim, nós, professoras, né, do Fundamental 1, uma segura a outra, um segura o outro, um completa o outro. Isso é comunidade. E ao encontro disso, é importante citar nestas boas práticas projetos e valores que são desenvolvidos com os nossos alunos durante o ano, desde o infantil até o terceiro ano do ensino médio. É contínuo, não é? Nós começamos lá com os pequenininhos e vamos até o terceiro ano do ensino médio. Acreditamos que podemos desenvolver e alcançar os resultados desejáveis lá, quando nós colocamos no nosso planejamento as nossas intencionalidades, no que diz respeito ao autoconhecimento e ao protagonismo de nossos alunos, que primeiro nós possamos experimentar essa prática. E aí, por meio da mediação, nós possamos levar os nossos alunos, conduzi-los, mas eles vão construir este caminho. Nós vamos apenas fazer a mediação para que eles consigam alcançar o autoconhecimento e essa autonomia. Nesse ano de 2021, ainda num cenário de pandemia, muitos desafios enfrentados, mas a equipe do colégio, mais do que nunca, né, intensificou a questão dos seus valores, com muitas práticas de reflexão e autoconhecimento na equipe, na comunidade escolar. Nós iniciamos o ano de 2021, todos os colaboradores fizeram um exercício muito interessante de reflexão que leva ao autoconhecimento e ao protagonismo. Nós temos uma frase: cuidar de si para cuidar do outro. Inclusive, essa frase também foi mencionada pelo Evandro, nosso diretor do Colégio Divino Salvador de Jundiaí, porque é uma frase que nos acompanha em todos os momentos de partilha, de reuniões pedagógicas. Por quê? Porque nós nos apoderamos desta prática, depois de muita reflexão. Agora, o que é bacana em tudo isso é que esta mesma frase, depois de ter sido vivenciada por nós, da comunidade salvatoriana, os colaboradores, os professores, coordenadores, diretores, administrativo, a nossa querida equipe da limpeza do colégio, todos, ela é levada à sala de aula para a reflexão dos nossos alunos durante as aulas de formação humana. Foi a primeira atividade trabalhada no ano com os alunos do 1º ao 5º ano do Fundamental 1, onde eles tiveram a oportunidade de refletir e debater o significado de cuidar de si por amor ao próximo. Foi uma experiência de amor, de se colocar no lugar do outro, um exercício de empatia. É interessante porque saíram trabalhos lindos e os alunos puderam expressar ali o seu olhar solidário. Perceber que quando ele cuida dele mesmo, ele está cuidando do próximo. E aí vem a corresponsabilidade, verdadeiramente vivenciada na comunidade escolar. Quando nós fazemos esse tipo de atividade, e elas são frequentes nas aulas de formação humana e ensino religioso, os alunos refletem, opinam e buscam por estratégias através do levantamento de hipóteses para o momento que estamos vivendo, ou até quando nós apresentamos, nós professores, o estudo de cases, né? Por exemplo,
fazendo com que os alunos, através da nossa mediação, possam pensar, elaborar hipóteses, estratégias de como resolver aquela situação. Mas esse exercício é um exercício de empatia, que desenvolve o sentimento de pertença desse aluno a essa comunidade salvatoriana que é o colégio, exercitando aí a corresponsabilidade, a cooperação e principalmente a interdependência. Cuidar de si para cuidar do outro envolve tudo isso. Quando nós abordamos esses temas, com o estudo de cases, por exemplo, como eu citei agora, nós também estamos desenvolvendo as habilidades socioemocionais, de acordo com a BNCC. Dentro desse processo, o núcleo do colégio, ele desenvolve vários projetos que estão interligados com tudo isso que eu acabei de falar da parte pedagógica. Não caminha sozinho. Nós estamos unidos, existe um elo, uma conexão entre nós. É a comunidade salvatoriana, partindo da missão de Padre Jordan, com o objetivo de desenvolver esses valores salvatorianos e as habilidades socioemocionais. O núcleo cria esses projetos dentro deste contexto, mas na realidade que vivemos e principalmente exercendo o humanismo solidário. Vários projetos já aconteceram e outros estão em andamento, assim como boas práticas pedagógicas que envolvem a comunidade escolar. Uma das práticas pedagógicas bem frequentes no nosso colégio e que envolve os coordenadores, o SOE, que é o Serviço de Orientação Educacional, e os professores, são as assembleias com os alunos. Momento em que os alunos promovem, junto conosco, né, a construção da sua criticidade, não é? As suas sugestões, as suas opiniões, onde ele se coloca ali como um agente também colaborador dessa comunidade. Os projetos multidisciplinares por série, por exemplo, envolvem os professores e coordenadores. Cada série tem um projeto com um tema que envolve os professores especialistas e os regentes, com a participação também dos coordenadores. O núcleo, ele entra também com a catequese, que envolvem os alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental 1. A pastoral juvenil, do 6º até o 3º ano do ensino médio. O projeto Humanitas, que é um projeto de voluntariado, que contemplou várias entidades no ano passado, na região de Jundiaí. Os alunos articularam esse projeto, pesquisaram as entidades que realmente necessitavam, se organizaram e foram a campo. Algumas entidades como o SOS, Casa de Passagem, a Casa Santa Marta, o Sítio H. E é lindo ver como esses alunos se envolveram. É o exercício da autonomia, o seu protagonismo numa sociedade e atuantes. Isso que é o mais importante para nós, a formação do ser humano no seu todo. O projeto Trilhas. O projeto Trilhas, ele é interessante porque ele começa lá no infantil, né? Nas aulas de ensino religioso e formação humana, e ele continua e vai até o 3º ano do ensino médio, onde nós vamos trabalhando valores com esses alunos, que vão, na verdade, os ajudando a construir o seu autoconhecimento, a se conhecer melhor. E nós vimos, já no início da nossa conversa, que o autoconhecimento, na verdade, ele caminha junto a conhecer Cristo. Nós temos também a GEDES. A GEDES, a Gincana Estudantil, os pais que estão nos assistindo, ex-alunos do colégio, assim como eu sou ex-aluna do colégio,
A GED, gente, ela tem, né, uma função grande aí, filantrópica. Claro que é uma gincana e os alunos se envolvem nessa gincana, mas também nós trabalhamos muitos valores dentro dessa gincana, onde as crianças podem se socializar, os alunos fazem toda a parte de socialização e também aquisição de conhecimento, ampliação do saber mesmo, de vocabulários, enfim. Nós temos muitos objetivos na GEDES, e a GEDES é uma gincana antiga no colégio, mas nós o núcleo trouxe isso para nós também, junto com um grupo de professores, de uma reformulação da GEDES. Os colaboradores, a parte administrativa. Gente, é interessante falar sobre isso. Tem detalhes que fazem uma diferença muito grande. O setor administrativo, por exemplo, ele passa por formações e reflexões semanais junto ao núcleo. Mas aí eu partilho com vocês algo interessante aqui. Depois que eles iniciaram as formações e as reflexões semanais, eu passei a observar que quando nós recebemos e-mails do setor administrativo, por exemplo, sempre nesse e-mail vem todo o comunicado, como precisamos saber, enfim, com todo pautado, mas sempre há uma frase de Padre Jordan. E é interessante porque quando nós lemos esse informativo, essas informações, você termina de ler, você para naquela frase e aquilo faz você refletir. Então, é importante nós sabermos que estamos falando a mesma língua, que estamos trabalhando na mesma veia condutora, com a mesma linha. Outro projeto muito interessante, na verdade, e que isso é além muros, né, gente? E eu acho isso muito interessante, importante nós falarmos, é a oração das famílias, oração semanal. Os pais são convidados a rezar pelos filhos, semanalmente. O Pensando Juntos, mais um projeto do colégio que o ano passado, assim, surpreendeu até pela adesão. Foi uma iniciativa dos alunos e dos professores do Colégio Divino Salvador, que, na verdade, tem o objetivo de convidar alunos de escolas públicas e particulares que estão se preparando para o Enem. O ano passado estavam se preparando para o Enem. E houve uma adesão do Brasil todo aí, onde alcançamos a cerca de 150 alunos. Então, o Pensando Juntos está voltando agora, né? Novamente, iniciando agora no ano de 2021. Mas, voltando ao pedagógico, quando nossos alunos estão inseridos nesse cenário colaborativo que eu acabei de dizer a vocês, e experimentam o protagonismo e a autonomia, eles se veem, eles se percebem parte de uma engrenagem que pode, sim, mudar algo na sociedade. E, a partir daí, passam a entender a importância da corresponsabilidade. É nesse momento, depois de experimentar, que eles se mostram agentes colaboradores e participantes de projetos importantes na sociedade, como Humanitas, por exemplo, que eu acabei de citar. Todos os projetos desenvolvidos no colégio levam não apenas os alunos, mas também nós, colaboradores, professores, coordenadores, diretores, à experiência e ao autoconhecimento. Todo esse processo pedagógico, é importante nós lembrarmos que nós temos um objetivo e uma missão que nos foi dada e deixada por Padre Jordan. Levar esse Cristo a ser conhecido em todas as nações.
nós precisamos começar pelos nossos alunos, pela nossa comunidade, colaborando, buscando essa interdependência e também a corresponsabilidade. Todo o ser de Jesus, suas atitudes e ensinamentos são o caminho para o Pai. Conhecê-lo é condição fundamental para o nosso ser cristão, para cumprir com a vontade daquele que é todo amor. Assim como em Maús, né? Sentiremos nossos corações, coração arder, quando nos colocamos a caminho, ou seja, quando em Jesus nos fazemos discípulos e seguidores. Então, é preciso caminhar, é preciso experimentar, é preciso ser protagonista, é preciso sentir pulsar, o pulsar de Cristo em nós, para que possamos, munidos desse amor, conduzir, através da mediação, boas práticas pedagógicas e lindos projetos. Nossos alunos serão conduzidos, na verdade, através dessa mediação, a experimentar o amor de Deus. E isso também nos levará ao autoconhecimento e à autonomia. Papa Francisco nos diz: realizar juntos ajuda a redescobrirmos como irmãos. Essa é a nossa identidade, essa é a indivíduo. Caminhamos juntos em comunidade para que possamos nos sustentar em direção ao Divino Salvador. Obrigada novamente pelo convite, Neto. Gratidão a todos que nos acompanharam essa noite. Comunidade salvatoriana, queridos alunos, pais, professores, amigos e todos aqueles que puderam estar conosco. Que possamos caminhar juntos nessa comunidade que tanto amamos e juntos possamos criar lindos projetos pedagógicos que levem nossos alunos à autonomia, mas a exercer o olhar solidário, conhecendo a esse Jesus Cristo e torná-lo conhecido em todas as nações. Obrigada a todos, uma boa noite. Muito obrigado, Kátia, pela tua contribuição aqui essa noite com a gente. Obrigado, irmã Lourdes, mais uma vez aí por toda essa reflexão, né? A gente agradece demais a participação de vocês nesse momento e a gente fica muito feliz de poder expressar aquilo que a gente vive e, ao mesmo tempo, tenta viver no nosso cotidiano aqui enquanto colégio. O Colégio Divino Salvador, ele se preocupa e ele tenta cada dia mais se aprofundar nesse eixo que é tão caro, o eixo da comunidade, de relações cada vez mais próximas, cada vez mais colaborativas, interdependentes, né, e todos esses outros valores que a gente vai percebendo ao longo da nossa caminhada. É muito bom também saber que vocês que nos acompanham estão aqui com a gente, né? Essa comunidade que não se limita a esse número aqui reduzido de pessoas no nosso colégio, né? Mas que conta com leigos, irmãos, padres e irmãs. A gente está muito feliz de fazer parte de tudo isso. Né? Essa comunidade que se expressa, que se lança na missão de anunciar o Divino Salvador. A gente agradece a participação de vocês. Na última terça-feira do próximo mês, a gente se encontra para mais um Identidade Divino e agora falando sobre envolvimento. A gente espera vocês e agradece, desde já de coração, essa grande comunidade que a gente vem formando aqui na expressão do nosso carisma e identidade salvatoriana do Colégio Divino Salvador. Um grande abraço e até mais!